Existem histórias que parecem desaparecer com o tempo. As pessoas envelhecem, as casas são reformadas, as ruas ganham novas placas e os acontecimentos do passado vão sendo empurrados para dentro de um silêncio coletivo. Mas algumas verdades não desaparecem de verdade. Elas apenas esperam até que alguém finalmente encontre coragem para falar. Foi exatamente isso que aconteceu quando um homem entrou na igreja numa manhã tranquila e decidiu contar algo que começou numa noite de 1984, em uma pequena cidade do interior do Paraná. Eu sou o Padre Miguel, e depois de mais de 40 anos ouvindo confissões, aprendi que certas histórias carregam um peso diferente. Antes mesmo da pessoa começar a falar, você percebe que aquilo não é apenas um arrependimento comum, é algo que atravessou décadas. Antes de continuar, deixe-me perguntar algo a você que está assistindo. Você acredita que uma cidade inteira pode guardar um segredo por tantos anos sem que ninguém tenha coragem de revelá-lo? Escreva nos comentários o que pensa. Muitas vezes alguém encontra coragem nas palavras de outra pessoa. O homem que entrou naquela manhã se chamava Augusto. Tinha pouco mais de 60 anos, mãos marcadas pelo trabalho e um olhar que parecia sempre evitar contato direto. Não era tristeza, era algo mais profundo. Algo que só aparece em pessoas que viveram muito tempo carregando uma lembrança que nunca puderam dividir com ninguém. Ele se sentou no último banco da igreja e ficou ali por quase 40 minutos. Não rezava, apenas olhava para o altar como alguém que tentava decidir se realmente estava pronto para dizer o que precisava dizer. Eu o observei de longe. Pessoas que vêm rezar não demoram tanto para começar. Pessoas que vêm confessar algo antigo, às vezes precisam de muito tempo para respirar antes de falar. Quando finalmente se aproximou, disse algo que chamou minha atenção imediatamente. Padre, o que aconteceu naquela cidade em 1984 nunca foi contado direito. Perguntei o que ele queria dizer com aquilo. Ele respondeu apenas que algumas coisas naquela época ficaram mal explicadas e que, durante 40 anos, ele foi uma das poucas pessoas que realmente sabiam o que aconteceu naquela noite. Entramos no confessionário e ele começou a contar. Naquele tempo, Augusto tinha apenas 22 anos. Trabalhava como ajudante em um pequeno mercado da cidade. Era o tipo de lugar onde todo mundo se conhecia pelo nome. As pessoas deixavam as portas destrancadas e as notícias se espalhavam mais rápido que o vento. Em 1984, a cidade ainda era pequena, cercada por lavouras e estradas de terra. O movimento maior acontecia apenas aos sábados, quando produtores rurais vinham vender seus produtos na feira. Fora isso, a rotina era tranquila, quase sempre previsível. Mas naquele ano, algo diferente começou a acontecer. Uma casa antiga na entrada da cidade foi comprada por um homem que ninguém conhecia. Ele chegou sozinho, pagou em dinheiro e começou a reformar o lugar rapidamente. Até aí, não havia nada de estranho. Pessoas mudavam para a cidade de vez em quando. O que chamou a atenção foi outra coisa: o movimento noturno. Vizinhos começaram a perceber que carros chegavam tarde da noite e saíam antes do amanhecer. Não eram carros comuns da região. Eram veículos grandes, muitas vezes com placas de outras cidades. A princípio, as pessoas apenas comentavam entre si. Pequenas cidades vivem de observação, mas ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo. Até que, numa noite de setembro de 1984, Augusto viu algo que nunca conseguiu esquecer. Ele havia saído tarde do trabalho naquele dia. O mercado fechou mais tarde por causa de uma entrega de mercadorias. Quando pegou a bicicleta para voltar para casa, decidiu cortar caminho por uma estrada que passava perto daquela casa reformada. A lua estava alta e iluminava o suficiente para enxergar o caminho. Foi então que ele viu o primeiro carro, um sedã preto parado próximo ao portão.
Não havia nada estranho nisso. Mas quando se aproximou mais um pouco, percebeu algo que o fez parar imediatamente. O portão estava aberto. E havia mais carros lá dentro. Pelo menos 3. Augusto disse que inicialmente pensou que fosse alguma reunião, mas algo não parecia certo. As luzes da casa estavam apagadas. Apenas uma lâmpada fraca iluminava a área externa. Ele continuou pedalando devagar, tentando não chamar atenção. Mas então ouviu vozes, discussões. Não eram conversas normais. Eram vozes tensas, elevadas, como pessoas discutindo algo importante. Curioso e jovem demais para perceber o perigo, Augusto parou a bicicleta atrás de uma árvore próxima à cerca. Foi então que viu algo que mudou tudo. 2 homens estavam carregando algo do porta-malas de um dos carros. Algo pesado. Um volume grande, envolto em um lençol. Ele disse que naquele momento não pensou imediatamente no pior. Pensou que pudesse ser apenas móveis ou algum objeto grande. Mas então o lençol se mexeu. Sim, se mexeu. Augusto ficou paralisado. Os homens também perceberam o movimento. Um deles xingou baixo e apertou ainda mais o volume enquanto caminhavam em direção à casa. Foi nesse momento que ele entendeu. Aquilo não era um objeto. Era uma pessoa. Você consegue imaginar perceber algo assim, numa noite silenciosa, numa cidade onde nada parecido jamais havia acontecido? Augusto disse que o coração começou a bater tão forte que teve medo de que alguém ouvisse. Ele tentou subir novamente na bicicleta sem fazer barulho, mas no movimento acabou derrubando uma pequena pedra. O som ecoou na estrada, e um dos homens virou imediatamente na direção da cerca. Mesmo na pouca luz, Augusto percebeu que havia sido visto. Ele não esperou para confirmar. Subiu na bicicleta e pedalou o mais rápido que conseguiu. Não olhou para trás, só parou quando chegou em casa. Naquela noite ele quase não dormiu. Tentava convencer a si mesmo de que havia entendido errado. Talvez fosse alguém doente sendo carregado. Talvez fosse alguma briga de família. Mas na manhã seguinte a cidade acordou com uma notícia. Um homem havia desaparecido. Seu nome era Walter. Era um comerciante da região que havia sido visto pela última vez na noite anterior. A polícia local começou a procurar por pistas, mas não havia muitas informações. Ninguém sabia exatamente onde ele tinha ido ou com quem havia se encontrado. Augusto disse que, naquele momento, percebeu algo que o assustou ainda mais. Ele sabia exatamente onde Walter havia estado naquela noite, mas não contou a ninguém. Durante dias, a cidade comentou o desaparecimento. Alguns acreditavam que ele havia fugido por causa de dívidas. Outros diziam que poderia ter sido um acidente em alguma estrada rural. Mas Augusto sabia que não era nenhuma dessas coisas. Ele sabia porque havia visto, e foi exatamente isso que ele carregou durante 40 anos. O problema é que aquela noite de 1984 não terminou ali. Porque, alguns dias depois, alguém bateu na porta da casa de Augusto, e quando ele abriu, viu um dos homens que estavam naquela casa naquela noite. O homem apenas disse algo simples: "Você viu mais do que deveria." Quando Augusto terminou de dizer que um dos homens apareceu na porta da casa dele, poucos dias depois daquela noite, o silêncio dentro do confessionário ficou pesado. Não era apenas a lembrança de algo assustador. Era o peso de décadas, carregando uma verdade sozinho. Eu perguntei o que aconteceu naquele momento. Ele respirou fundo e começou a contar. Era uma tarde comum. O sol já estava baixando quando alguém bateu na porta da casa simples onde ele morava com os pais. A mãe de Augusto estava na cozinha, e ele foi quem abriu. Assim que girou a maçaneta, reconheceu o homem imediatamente. Era um dos 2 homens que estavam carregando o corpo naquela noite. O mesmo rosto, o mesmo olhar. Por alguns segundos, ninguém disse nada. Então o homem falou com voz calma, quase educada demais para alguém que acabara de invadir a tranquilidade de outra pessoa. "Precisamos conversar."
Augusto disse que naquele momento sentiu algo que nunca havia sentido antes. Não era apenas medo, era a sensação clara de que qualquer palavra errada poderia mudar completamente sua vida. Ele saiu de casa e acompanhou o homem até a calçada. O desconhecido olhou em volta para verificar se alguém estava observando. Depois colocou a mão no ombro de Augusto e disse algo que ele nunca esqueceu. Você viu mais do que deveria naquela noite. Não foi uma pergunta, foi uma afirmação. Augusto tentou negar imediatamente. Disse que não sabia do que ele estava falando. Disse que apenas estava voltando do trabalho. Mas o homem não parecia interessado em discutir. Ele apenas continuou falando. Disse que algumas coisas acontecem nas cidades pequenas que não precisam ser explicadas para todo mundo. Disse que Walter tinha problemas sérios com certas pessoas e que havia tomado decisões erradas. E então veio a frase que ficou gravada na memória de Augusto por 40 anos. Às vezes, quando alguém desaparece, é porque precisava desaparecer. Depois disso, o homem fez um pedido simples, ou talvez uma ameaça disfarçada. Ele disse que seria melhor para todos se Augusto esquecesse o que tinha visto naquela noite. Antes de ir embora, acrescentou algo que fez Augusto entender que aquela conversa não era casual. O homem sabia exatamente onde ele trabalhava, sabia o nome de seus pais, sabia até qual caminho ele costumava usar para voltar para casa. Foi então que Augusto percebeu algo muito pior do que o medo. Ele estava sendo observado. Durante semanas depois daquela conversa, Augusto viveu como se estivesse andando em terreno desconhecido. Cada carro que passava devagar parecia suspeito. Cada rosto estranho na rua parecia estar observando. Mas a cidade continuava vivendo normalmente. O desaparecimento de Walter virou apenas mais um assunto nas conversas da praça. Com o passar dos meses, as pessoas começaram a aceitar a explicação mais simples. Walter havia ido embora. Ou talvez tivesse se metido em problemas em outra cidade. Sem corpo, sem provas, sem investigação profunda, o caso acabou sendo esquecido. Mas Augusto nunca esqueceu. Durante anos ele evitou passar pela estrada onde ficava aquela casa. Mudou até o caminho que fazia para ir ao trabalho. Sempre que alguém mencionava o nome de Walter, sentia um aperto no peito. Mas havia algo que ele nunca contou para ninguém, nem naquela época, nem depois. Naquela noite de 1984, quando viu os homens carregando o corpo, ele não tinha visto apenas isso. Ele tinha visto outra pessoa, uma terceira pessoa parada na porta da casa. Alguém que ele conhecia muito bem, o prefeito da cidade. Sim, o homem mais poderoso daquele lugar estava lá naquela noite. Quando Augusto disse isso dentro do confessionário, percebi que a história era ainda mais profunda do que parecia. Ele explicou que na hora não acreditou no que estava vendo. Pensou que pudesse ser impressão causada pela luz fraca da lâmpada externa. Mas depois que o homem apareceu na porta de sua casa dias depois, tudo começou a fazer sentido. O prefeito sempre teve ligação com Walter. Os dois haviam sido sócios em um pequeno negócio anos antes, mas rumores diziam que aquela parceria havia terminado mal. Augusto contou que, naquela época, ninguém teria coragem de acusar o prefeito de qualquer coisa. Ele era respeitado, tinha influência política e era considerado responsável pelo crescimento da cidade. Mas depois daquela noite, Augusto passou a observar pequenos detalhes. Carros da prefeitura apareciam com frequência perto daquela casa. Homens estranhos continuavam visitando o local durante a madrugada. E então algo aconteceu que fez Augusto entender que o assunto era ainda mais sério. A casa foi demolida. Simplesmente demolida. Menos de um ano depois daquela noite, máquinas apareceram e derrubaram completamente a construção. No lugar foi plantado um pequeno pomar. Nenhuma explicação oficial foi dada. Apenas disseram que o terreno seria usado para a agricultura. Você consegue imaginar viver em uma cidade onde todos percebem que algo aconteceu,
Mas ninguém fala sobre isso. Durante anos, Augusto pensou em contar a verdade. Pensou em procurar a polícia. Pensou em escrever uma carta anônima. Mas sempre lembrava da visita do homem e do que ele disse sobre sua família. Então decidiu fazer algo que muitos fazem quando enfrentam algo grande demais para lidar. Enterrou a história dentro de si mesmo. Os anos passaram. O prefeito deixou o cargo e se mudou para outra cidade. A maioria das pessoas que viviam ali naquela época envelheceu ou morreu. A história de Walter virou apenas uma lembrança vaga para os moradores mais antigos. Mas Augusto nunca esqueceu. Até que, no início daquele ano, algo inesperado aconteceu. Ele estava assistindo televisão quando viu uma reportagem sobre casos antigos de desaparecimento sendo reabertos no estado. Entre os nomes mencionados estava o de Walter. A investigação havia sido reaberta por uma nova equipe, pela primeira vez em décadas. O nome daquele homem voltava a aparecer nos jornais. Foi naquele momento que Augusto percebeu algo. Se ele continuasse em silêncio, a verdade talvez nunca aparecesse. Mas se falasse, tudo poderia mudar. E foi exatamente por isso que ele entrou naquela igreja naquela manhã. Ele precisava finalmente contar o que viu. Mesmo depois de 40 anos, porque algumas verdades podem ficar escondidas por muito tempo, mas elas nunca desaparecem completamente. Elas apenas esperam. Esperam até que alguém encontre coragem para dizer em voz alta aquilo que uma cidade inteira decidiu esquecer.